Bom dia, irmãos, graça e paz. Este é o dia que o Senhor nos fez, que nós possamos nos alegrar e regozijar nele. Na manhã deste sábado, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de uma passagem na Bíblia, mas antes, para ilustrar, eu vou contar uma experiência pessoal. Eu sempre tive, de uma certa forma, orgulho da minha saúde bucal, dos dentes, né, que Deus me deu, questão genética, o zelo. Então eu tenho todos os 32 dentes que um adulto normalmente tem e raramente preciso ir ao dentista. Uma dessas vezes que eu fui, eu precisei fazer uma restauração de uma obturação antiga por um processo novo, que é uma resina mais simples, mais elegante. E nesse processo o dentista usa uma luz muito forte para tratar a resina. E nisso ele me mostrou os detalhes do que ele estava fazendo e eu percebi que vários dentes molares no entorno daquele dente que estava sendo obturado possuíam pequenas trincas que eu não tinha conhecimento delas, não são visíveis, exceto nessa condição que a forte luz incidiu sobre elas. Aí, diante da minha preocupação, ele falou: não, fique tranquilo, isso aqui muito possivelmente não vai te causar nenhum problema. A maioria das pessoas nessa idade já vai ter o mesmo tipo de característica, mas isso não deve ser um problema para você. Diante disso, eu gostaria de comentar que cada um de nós possui uma autoimagem. Nós nos consideramos normalmente boas pessoas, pessoas que cumprem com as suas obrigações, que evitam fazer mal ao próximo. E, na verdade, mesmo as pessoas que são colocadas na cadeia, se você conversar com elas, elas vão dizer que são inocentes ou que a motivação existia para fazer o que fizeram. Nossa autoimagem sempre será melhor do que de fato nós somos, porque nós somos incapazes de discernir as nossas próprias falhas. E existe, claro, a imagem que as pessoas que convivem conosco têm a nosso respeito. Pode até ser uma boa imagem, uma imagem positiva, mas possivelmente não será tão boa quanto a nossa própria autoimagem. E existe a terceira imagem, que é verdadeiramente aquilo que nós somos, aquilo que Deus enxerga em nós, que eu chamei aqui de o raio-x de Deus. Quando Deus faz um raio-x e vê o nosso interior, de fato ele verá o que nós somos com as nossas virtudes e os nossos defeitos. Sobre esse tema existe um texto muito interessante que se encontra em Lucas, no capítulo 18, versos 18 até o verso 30. Ele trata de um encontro de o que a Bíblia descreve como um jovem rico e Jesus e o diálogo que se segue, que eu vou ler. Lucas 18, versos 18 a 30. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais,
ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Esse é um diálogo muito interessante quando a gente faz uma análise do ocorrido, né? Além dos aspectos óbvios, vamos perceber algumas coisas muito interessantes para a nossa jornada espiritual. Primeira coisa que fica claro é que houve uma decepção por parte desse jovem rico. Na essência, a decepção dele foi descobrir que ele não era quem pensava que era, né? Então vamos ver quais foram os equívocos, os erros que esse jovem rico judeu cometeu. Quando ele se aproxima de Jesus, ele sauda Jesus como sendo o bom mestre. Então ele não reconheceu a verdadeira natureza de Jesus, que é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, nessa resposta que ele dá, despretensiosa, ele obriga o jovem a repensar, dizendo: apenas Deus é bom. Claramente, esse jovem já devia ter acompanhado Jesus, ouvido falar dos milagres, das curas, das mensagens nos sermões de Jesus, das parábolas, e sabia que Jesus era uma pessoa diferente. Então, a conclusão é simples: se nenhum ser humano é bom, então Jesus não devia ser humano, ele devia ser divino e, mais especificamente, o Filho de Deus. O segundo erro que o jovem cometeu foi pensar que o caminho da salvação poderia ser alcançado pelas obras. Ele se gloriava em dizer que ele obedecia tudo aquilo que a lei mosaica falava, ele já fazia desde a sua infância. Então, aos seus olhos, ele era uma pessoa irrepreensível, preparada já para herdar a vida eterna. A sua autoimagem como um judeu irrepreensível não permitiu que ele humanamente não conseguiria atender todos os preceitos da lei com seus próprios esforços. E o terceiro e o mais triste de todos os erros foi o fato de que, uma vez confrontado e reconhecendo que ele tinha um apego gigantesco às riquezas que possuía, ele não aceitou o convite de Jesus. Eu não creio particularmente que Jesus tivesse colocado como pré-condição que ele vendesse tudo. Foi apenas um desafio. Se ele dissesse: olha, vou doar metade dos meus bens para os pobres e te seguir, muito possivelmente isso já seria perfeitamente aceitável, né? Porque Jesus nunca exigiu nada semelhante de qualquer outra pessoa. Então, a história da riqueza aí era o problema específico para esse jovem, não necessariamente, né, o problema de todos. Então, ele acabou recusando a oferta de Jesus para uma vida espiritual muito mais rica, simplesmente porque o preço aos olhos dele era muito caro. Na verdade, assim como para esse jovem, né, havia esperança, e há esperança para cada um de nós. Nós não poderemos ser verdadeiramente abençoados se não estivermos dispostos a renunciar às coisas que nos atrapalham em nossa jornada cristã. Pode ser o dinheiro, como esse jovem? Pode. Pode ser qualquer outro aspecto que é muito caro à nossa vida e a gente não quer abrir mão? Pode. Então, deixa-me considerar alguns elementos que nos permitam aproximar da perfeição cristã. O primeiro deles é reconhecer a Cristo como verdadeiramente Ele é, não apenas como um grande mestre, alguém que deixou um legado de ensinos fantásticos, mas o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus é de fato o espelho que reflete a nossa verdadeira imagem, porque quando nós nos aproximamos de Jesus, mesmo aquilo que está mais escondido em nosso coração vem à tona, ela se manifesta. E nós vamos então nos confrontar com quem de fato nós somos. Conhecer a verdade a nosso respeito é o primeiro passo para que nós possamos ser vitoriosos na nossa caminhada cristã. O segundo ponto é não julgar a ninguém, nem a nós mesmos. Nós entender que não há nenhum ser humano que seja verdadeiramente ou intrinsecamente bom. Porque humanamente podemos ter, certamente, enxergar muito facilmente as falhas nos outros, mas é muito difícil discernir as próprias falhas. Pois bem,
nós então temos que ter uma certa tolerância ou entender que, humanamente falando, somos propensos a falhar, como nós veremos mais à frente também em outro texto. E o terceiro ponto mais importante é ter a coragem de deixar Cristo mudar os aspectos da nossa vida que precisam ser mudados. E, claro, segui-lo, né? Reconhecer o seu senhorio sobre nossas vidas é entregar o centro da nossa vontade às mãos de Deus, para que Ele possa fazer em nós o seu querer. É bom que se diga que, humanamente falando, um bom empregado é aquele que com competência, com diligência, faz o que o patrão determina. Então, nosso relacionamento com Jesus precisa ser do discípulo para o mestre, aquele que determina aquilo que é melhor para nós, e nós temos a disciplina e o desejo de fazer o que o mestre nos orienta. Certamente, irmãos, as dificuldades que atrapalham o meu progresso espiritual podem ser diferentes das suas dificuldades, mas não há nada que Deus não possa mudar em nossas vidas, já que, como o texto disse, para Deus não há impossíveis. Para finalizar, irmãos, se em alguma coisa falharmos na nossa caminhada, e é natural que a gente tropece, não desanimemos. Nós temos um exemplo da Bíblia muito ilustrativo desse ponto. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 7, capítulo 7, versos 18 e 19: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E ninguém que conheça a trajetória do apóstolo Paulo pode negar que ele teve uma jornada de fé muito vitoriosa, né? No final da sua vida, ele mesmo conclui isso, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Então, o que a gente precisa tomar consciência, é de que os mesmos recursos espirituais disponíveis para o apóstolo Paulo estão disponíveis para nós hoje, né? Então, não permita que as tribulações do momento presente tire você da sua bênção, da sua caminhada de progresso espiritual. Nós gostaríamos, então, irmãos, de terminar orando por você, por sua família. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado uma palavra, Senhor, que nos exorta, que nos ilumina o caminho, que nos dá desafios, mas também nos faz promessas, ó Deus, de vitória sobre cada uma das nossas dificuldades. Oramos pelos irmãos e pelas irmãs que estão, por alguma razão, passando algum momento de tribulação em qualquer aspecto da sua vida, que possa olhar para Jesus antes de atribuir a culpa ao outro, que possa, Senhor, olhar para Jesus, reconhecer as próprias faltas, reconhecer aquilo que precisa ser mudado por Ti, para que possamos continuar nossa jornada vitoriosa de fé. E que Deus nos abençoe nesse caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia.